Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, oh, like me. And now he was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amém. Obrigado, irmão. Aleluia. Que coisa boa. Glória a Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Abra lá comigo. Irmãos, eu gostaria que nós fizéssemos como sempre fazemos, que não andássemos na hora da palavra. Então eu gostaria que os irmãos que estão lá fora, ou fiquem lá fora, ou entrem, sentem-se e vamos ficar todos quietinhos em nome de Jesus. Evite andar, porque quando você anda, alguém pode ser que olhe para você e perca a palavra que Deus tem para ministrar o coração dele. E você sabe que nós temos o inimigo, né, das nossas almas. E você sabe que a nossa mente, ela faz parte da nossa alma. E a palavra, nós precisamos entendê-la, para que o Espírito Santo possa explodir-la em revelação. Então, não deixe que nada impeça você de receber, nem usar você para que outra pessoa seja impedida de ouvir a palavra de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, você não sai daqui até o final da palavra. E por favor, faça o silêncio. E olhe também seus bebês, né? Hoje não temos trabalho com crianças, mas cuide do seu filhinho, da sua filhinha. Não deixe ela bater nada, não deixe fazer nada assim. Esse momento é um momento muito importante para nós. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 15. A palavra do Senhor diz a partir do verso 1: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Qual que é a palavra? Grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o pode fazer. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Hoje de manhã, nós começamos a compartilhar uma palavra muito séria, que Deus chamou você para grandeza. Deus não chamou você para mediocridade. Deus não chamou você para o fracasso. Deus não chamou você para uma vida fajuta, sem significado, sem relevância, sem satisfação. Então veja bem, a palavra de Deus mostra aqui Abraão como referencial para a vida da igreja, para cada um de nós. Há um título que é dado a Abraão, que é pai da fé. E a própria Escritura diz que nós somos filhos de Abraão mediante a fé. Que coisa interessante. Agora, o que é que Deus promete para esse homem? Deus promete para esse homem exatamente grandeza. E aí, vamos definir grandeza. O que é grandeza? Será que tem a ver só com aquilo que é enorme?
aquilo que é volumoso. Defina grandeza. Grandeza é você alcançar o máximo do potencial que você tem na sua vida. Grandeza é você cumprir todo o propósito que Deus colocou em você e no seu coração. Grandeza é você alcançar os sonhos legítimos que o Espírito Santo plantou dentro do seu espírito. Grandeza é você alcançar em plenitude, até o final da sua vida, tudo aquilo que foi designado por Deus para você. Então veja bem, nenhum pai, quando um filho nasce, tem o ideal de que aquele filho, ou tem um sonho, ou tem um plano, que aquele filho seja um fracasso. Porque o fracasso do filho é o fracasso do pai. E a Bíblia diz que Deus é o nosso pai, amém? Deus não tem para você o fracasso, a miséria, a derrota e o fim de linha. Fala para o seu vizinho, Deus não tem para você o fracasso e a derrota. Deus tem para você grandeza. Grandeza. Agora, para Deus gerar isso, presta atenção. Tem um vírus de fracasso que foi plantado dentro do nosso coração, dentro da nossa estrutura de raciocínio. E isso vem por todo um conjunto de coisas que vai sendo informações que vão entrando dentro de você. São informações que você não pode, não tem, não consegue, não vai, que sua vida não tem sentido, não tem futuro, não tem relevância, não tem significado, que você nasceu para ser um lambe-botas, um puxador de carroça, um Zé Ninguém, um Zé Perequeté, que tira bicho do pé para comer com café. Agora veja bem, presta atenção, a nossa vida e o nosso passado, as experiências e as memórias que você tem na sua vida estão repletas de coisas que apontam para o fracasso e para a derrota. Coisas do tipo, olha lá, seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, olha de onde você vem. E agora você está aí com o rei na barriga, achando que você vai ser grande coisa. Você nasceu para fazer a mesma coisa, seu oreiudo. Sabe, as informações que as pessoas dão, às vezes de maneira maligna, competindo, ou só pelo puro prazer de jogar você para baixo, de retirar os seus sonhos, de proclamar coisas horríveis e negativas. E aí, Deus então tem uma necessidade, e nós vimos hoje de manhã, que para Ele gerar esse espírito de grandeza, Ele precisa desconectar você desse mundo natural e conectá-lo ao mundo da fé. Essa é a única maneira de você largar os seus brinquedos fajutos. E os seus brinquedos fajutos são as coisas do dia a dia. São as coisas terrenas, essas coisas que acabam aqui nessa terra, que a traça corrói, que a ferrugem destrói, que o ladrão rouba. É Deus permitir que você troque essas coisinhas, os seus brinquedinhos, por aquilo que é eterno, por aquilo que é poderoso, por aquilo que é do mundo espiritual. E aí tem uma questão, para Deus desconectar você dessa estrutura de raciocínio que entrou dentro da sua vida e determina o seu comportamento, suas prioridades, seu estilo de vida, como você gasta seu tempo, o que você sonha, quais são as expectativas de futuro. Deus precisa passar um antivírus, Deus precisa zerar o marcador de todas essas informações que estão aí dentro. Sabe por quê? Falamos hoje de manhã, não existe ensino neutro, nem ensino, nem teologia, nem filosofia, nem ideologia, nem filosofia, nada disso é neutro. Sabe por quê? Tudo que entrou dentro de você pede uma prática, exige uma prática. O que entrou, aquilo que você aceitou como ideia, como verdade, como estrutura de raciocínio, isso aí vai produzir em você um desejo de colocar em prática aquilo que entrou. E isso vai produzir um perfil, você vai ficar desse jeito e vai gerar uma consequência. Então deixa eu falar rasgadamente, a vida que você vive hoje, querido irmão, é resultado do que entrou dentro de você. Tudo que você constrói,
conquista, ou não constrói, ou não conquista, é resultado direto do que entrou dentro de você. Essas coisas te movem, são estruturas de raciocínios. Isso tem a ver com o passado do seu pai e da sua mãe, com a herança cultural, com tudo aquilo que nós recebemos lá fora, com o somatório de experiências que você tem, com aquilo que você lembra de acontecimentos. Tudo isso entrou dentro de você e forma essa pessoa que está sentada aqui me ouvindo. Sua vida, tudo que você faz, como você gasta tempo, dinheiro, trabalho, coração, sonho, expectativa, tudo isso aí que você é, que define você como ser, como pessoa, é resultado do que entrou aí dentro de você. E com Abraão não era diferente. E aí Deus então se revela a Abraão e dá uma ordem muito direta para ele. Essa foi a palavra de hoje de manhã. A palavra de Deus para Abraão não foi lá muito boa. Deus se revelou para ele. Em outras palavras diz: eu preciso formar em você uma nova identidade, uma nova pessoa. Eu preciso desligar essa tomada do fracasso. Eu preciso desplugar essa tomada da mediocridade, da superficialidade de quem vive só contando os pauzinhos, fazendo continha, andando igual galinha que só olha para baixo e nunca vai ser como a águia que tem uma visão alargada. Eu preciso de arrancar essa tomada, Abraão. E a única maneira de fazer isso é, 2 pontos, abre aspas, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai, como é que é? Sai. E? Vai. Sai. E? Vai. Sabe qual que é o problema? Muita gente não vai e não conquista, ou não vai longe, porque nunca saiu. Vive uma vida esquizofrênica, com o pé num lugar e com o pé em outro, com o coração num lugar, com o coração em outro. Não é 100%, mas deixa eu te contar uma notícia boa. Você não é muito diferente de Abraão não, porque presta atenção, na intenção, na sinceridade, ele estava 100% com Deus desde o primeiro momento, presta atenção. Mas na decisão, ele demorou décadas para responder a Deus finalmente. Então, bem-vindo ao barco. Fala para o seu vizinho: bem-vindo ao barco, você é normal. Quantos aqui na intenção querem agradar a Deus 100%? Eu tenho certeza. Quantos aqui querem agradar a Deus? A sua intenção é verdadeira. Você é sincero, você ama a Deus, você quer mesmo. Agora eu pergunto, quantos aqui fazem 100% a vontade de Deus na realidade? Uai, pastor Almir, você não está trabalhando direito não. Eu achei que já tinha aqui umas 1.500 pessoas perfeitas. Então veja bem, a mesma realidade que você acabou de constatar, que aqui você tem a intenção, e do lado de cá você tem a realidade, e em intenção você está 100% com Deus, mas na realidade não é bem assim. Isso foi a vida de Abraão. Agora, o que Deus produziu na vida desse homem? A mesma coisa se aplica para você e para mim. Diga: o mesmo que Deus aplicou a Abraão, Ele aplicará a minha vida. E aí então, recapitulando, para nós caminharmos para aquilo que temos para falar agora à noite, Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra. E o que significa isso para nós hoje? É deixar o Brasil, é largar Aracaju, é ir embora de Maceió? Será que é isso? Sai da sua terra. Em outras palavras, o que significa isso? A sua terra é todo o seu referencial de método, de paradigma, de estratégia, de mentalidade, aquilo que forma comportamentos e que define costumes, padrões, parâmetros na sua vida. E aí Deus fala para Abraão: eu preciso formar em você um novo homem, mas para eu formar em você um novo homem, você tem que largar a sua terra, você tem que largar esse referencial. Irmãos, é impressionante como esse mundo que nos rodeia nos influencia ou tenta nos influenciar. É ou não é? Em todas as coisas.
E aí Deus fala para Abraão: sai, deixa eu gerar alguma coisa para você, completamente nova, eu vou ser a sua segurança. Porque Abraão podia perguntar para Deus: Senhor, mas o Senhor está pedindo que eu deixe aquilo que é concreto, meu país, meu povo, cresci junto com esses meninos lá fora, minha língua, minha cultura, é tudo que eu aprendi a comer, a gostar. Irmãos, é impressionante. Eu já moro fora do Brasil já há muito tempo, e moramos em alguns períodos da nossa vida fora. É impressionante como a brasileirada vai lá para fora e carrega o Brasil lá para onde eles estão. Impressionante. Você vai na casa dos brasileiros lá, sabe o que eles comem? Picanha. Morei 8 anos lá em São Paulo, e nós temos alguns irmãos aqui que vieram de Goiás, o pastor Almir, inclusive. E morei 8 anos em São Paulo. Meu pai é paulistano, mas eu nasci lá em Goiás. Nasci em Anápolis, uma cidade próxima de Goiânia. Os anos que eu vivi em São Paulo, eu nunca vi piqui em conserva. Alguém sabe o que é piqui? Você não está perdendo muita coisa. Tem alguns irmãos que dizem que é a 11ª praga do Egito. Que se Abraão não deixasse, se o faraó não deixasse o povo sair, Deus ia mandar piqui. Você não está perdendo nada. Pois lá onde a gente mora, tem uma goianada, lá no sul da Flórida, nos Estados Unidos, você encontra conserva de jurubeba, que é uma lástima de amargor. Você consegue achar conserva de piqui, porque o povo carrega tudo para lá. Sabe por quê? A maior dificuldade que você tem é romper com todas as coisas que envolvem a sua cultura, seu estilo de vida, sua maneira de viver. E Deus está falando para Abraão: você nunca mais vai voltar para essa base antiga. Sai da sua terra, deixa que eu seja a sua segurança. Deus, deixa que eu forme em você um novo homem, um novo valor. Deixa que eu trabalhe na sua vida, formatando o disco, restaurando tudo. E a segunda coisa: sai da tua terra, sai da tua parentela. O que é a nossa parentela? Significa os tios, os avós, os primos, as pessoas próximas. Significa suprimento emocional. E Deus está falando para Abraão, em outras palavras: eu serei o teu suprimento emocional. Sai da tua terra, da tua parentela. Terceira coisa: sai da casa do seu pai e da sua mãe. Larga. Agora, será que Deus está falando para desonrar pai e mãe? Não. O que significa aqui pai e mãe nesse contexto? Pai e mãe são os primeiros referenciais que formam a sua identidade como pessoa. Deixa eu te falar, e alguns tiveram a grande bênção de ter pai, mãe, pais maravilhosos, ou pelo menos um deles foi um grande referencial na sua vida. Mas sabe, muito dos problemas que nós temos também foi herdado de pai e mãe. Estou falando de identidade. E aí Deus quer gerar então uma nova identidade. Eu quero te falar a sua masculinidade, o seu papel como homem, você que é homem, o seu comportamento dentro de casa, a sua atitude em relação à vida, tem a ver com essa identidade que você recebeu. E aí Deus fala para Abraão: eu quero formar em você não mais, ou não apenas, essa identidade natural que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Eu quero produzir em você a identidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu quero produzir em você uma nova consciência de quem eu sou. Eu quero que você pergunte agora para si próprio: quem eu sou? Diga isso. Quem é você? Deus está formando então algo extraordinário. Como? Desconectando esse homem das coisas naturais, limitadas, transitórias, passageiras, para aquilo que é eterno, para aquilo que é poderoso. Deus está querendo gerar ou formar na vida de Abraão uma vida 100% pela fé. Pela fé. E Abraão podia perguntar então: olha para cá, o senhor quer me matar? O senhor está querendo que eu entregue tudo que é concreto?
palpável, visível, objetivo. E o Senhor está querendo me dar o que em troca? Um grande nada. Porque o Senhor está me dizendo para largar tudo que para mim é mais fundamental e importante. E do outro lado o Senhor me manda ir para a terra que te mostrarei. Que terra é essa que não tem no mapa? Eu conheço Argentina, Paraguai, Zâmbia, Lusaka, Marrocos, Egito, Inglaterra, mas eu nunca vi no mapa a terra que te mostrarei. Não tem. O Senhor está pedindo que eu entregue tudo para mim que é mais caro, precioso, fundamental. Eu aprendi a ter segurança nessas coisas. O Senhor está pedindo que eu largue a minha segurança? Para você aprender a ter segurança em mim. Ou você fica com seus brinquedinhos aí, tudo limitado, passageiro, transitório. Ou você entrega essas coisas que são limitadas e passa a depender do meu extraordinário poder. Pegar ou largar, Abraão, eu te chamei para grandeza. Você vai escolher me seguir, experimentar a grandeza, ou você vai continuar aí, em Ur dos Caldeus, e acabar e passar como todos os seus contemporâneos? Aí eu quero fazer uma pergunta. Qual outra pessoa que você conhece de Ur dos Caldeus? O que aconteceu com aquela gente rica, poderosa? Os reis, povo que dominou lá. Quem que você conhece? Quem que ficou? Todos eles foram varridos pelo vento da história. Passaram. Todos eles passaram com o vento da mediocridade. E aquele homem de Deus que escolheu seguir e crer no Senhor, ousou crer em Deus, a Bíblia diz que ele foi destinado para a grandeza. E hoje nós estamos aqui, a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Abraão, segundo a fé. Agora é interessante que na sequência nós vimos que à medida que ele decide então seguir o Senhor, porque Deus diz sai e vai, você só vai se você obedeceu, deixando. E quando ele define então, Senhor, eu vou seguir o Senhor para a terra que o Senhor vai me mostrar. Mas que terra é essa? Que o Senhor nunca mostra. Nunca chegou um dia em que Deus falou, chegou, está vendo? Acabou, mostrei. Nunca mostrou. A Bíblia diz que ele percorreu aquela terra morando em tendas, décadas e décadas e décadas. O que Deus está ensinando para esse homem? Em outras palavras, trocou o que era concreto por uma dependência de Deus por fé. Você vai vir todo dia conversar comigo, Abraão. Você não entendeu ainda que essa vida maravilhosa pela fé é de uma amizade entre eu e você? Eu quero ouvir sua voz, Abraão. Eu estou com saudade de você. Eu sou um Deus que te chama para intimidade e para uma comunhão plena. Eu vou falar com você, meu filho, e você vai falar comigo. Você aceita essa amizade próxima, Abraão? Então todo dia eu vou te mostrar para onde você deve ir. O que você deve fazer? Com quem você vai casar? O que você vai fechar negócio? Se viaja ou não viaja? Me faz participante da sua vida. Entendeu ou tem que desenhar? E a Bíblia diz que esse homem então segue a Deus. E a primeira experiência, à medida que ele chega no limite, na fronteira dessa terra que Deus mostrava, no verso 9 do capítulo 12, não precisa ler. A Bíblia diz que ele chega num deserto. Espera lá, deixa eu ver se eu entendi. Deus Todo-Poderoso me tirou da terra do meu pai, da minha parentela, da minha origem, da minha nação, onde eu tinha tudo aquilo, a minha vida estava organizadinha. Vou usar uma frase que eu acho que é daqui do Nordeste. Os meus avós eram baianos, então a gente pode falar. Meu pai também, enfim. A minha vida estava justinha igual boca de bode. Já viu essa expressão? O Senhor me tira tudo que era concreto na minha vida, e agora eu estou num deserto. Diga deserto. E a Bíblia diz lá no verso 10 que havia fome na terra. Como é que é isso? Abraão, olha o caminho pelo qual eu estou passando, estou levando você. Tudo tem a ver com a mesma linha, com o mesmo ensino. São exemplos diferentes, diga exemplos diferentes.
experiências diferentes, mas todas elas apontam para essa dependência por fé. Todo esse caminhar, Abraão, eu estou treinando você para manifestar o meu poder onipotente. Eu estou treinando você para experimentar a minha autoridade e os meus recursos inesgotáveis. Cada exemplo, tá bom? Você deixou a sua terra concreta, a sua vida lá toda ajustadinha, a sua vida financeira arrumada, e agora você passou a depender de mim, e a terra é um deserto, nada floresce, e a fome, sabe por quê? Primeiro, você jamais vai passar fome. Você vai ver que Abraão não passou fome, mas ele aprendeu a depender de Deus em épocas de escassez, de contradição e de crises. O que a experiência da fome fala? A experiência da fome fala que nós passaremos por crises. E eu quero te falar algumas coisas bem rapidamente aqui. Não adianta ter raiva da crise ou querer fugir da crise. A sua vida passará por várias crises ao longo da sua existência. Segunda coisa, todas as áreas da sua vida experimentarão crises. Pastor, defina crise. É quando o seu sistema anterior envelhece. Funcionava, parou de funcionar. Tudo que eu vivi e praticava estava muito bom, mas agora parou de funcionar. O que é crise então? Crise é quando aquelas coisas que você aplicava, seus recursos, as suas estratégias, as suas ferramentas, tinham que dar e deram, e aí entram num processo em que tudo envelhece. Eu quero te falar então a terceira coisa: tudo na sua vida vai envelhecer. Relacionamentos envelhecem, seu corpo envelhece, sua profissão envelhece, seu casamento envelhece, seu relacionamento com Deus envelhece. Ou você depende dele, ele vai transformar água em vinho, aquilo que ficou aguado vai ter um outro sabor. Ou então no momento da crise você vai desesperar. E o que fala então esse tempo de fome? Fome é quando Deus quer tratar com o seu povo, trabalhar em você, levar você a depender exclusivamente dele. Quantas vezes nessa questão financeira, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu venho de uma família, a minha família, a família do meu pai, tinha muito dinheiro. E aí eles perderam tudo, ficaram pobre de maré. E aí eu nasci. Pior do que ser filho de pobre é ser filho de rico que ficou pobre. E aí converti, fui o primeiro a vir para Cristo, e tinha sempre aquele conflito financeiro. Antes de eu me casar, Deus me deu um emprego, eu falei para Deus, falei: Senhor, me ensina essas questões financeiras, fala comigo, me treina, Espírito Santo. Deus começou a falar tanto, de abrir o coração para o pobre, de ouvir a voz sobrenatural do Espírito Santo me guiando sobre como aplicar o meu saláriozinho apertado, de depender de Deus por fé, de ouvir e seguir por obediência à voz do Espírito. E eu lembro de uma ocasião que eu decidi abrir o coração para o pobre. Irmãos, parece que os pobres de Goiânia inteirinho me acharam. Batia na porta da minha casa pedindo comida, mas parece que os mendigos tudo da rua me achavam, fazia fila para entregar, né, para estender a mão. E eu abri meu coração, falei: Senhor, o senhor está me testando, não está? Pois é, então a grana vai para o pobre, e a comida vai para o pobre. E aí, naquela época eu lembro a inflação, antes do Plano Real, a inflação, eu cheguei a viver uma inflação de 80% em um mês. Rapaziada que tem acho que menos de 20 anos
de 16, de 18 anos não conhece o que é isso. Inflação de 80% em um mês. Para você ter uma ideia, a inflação, né, desse governo aí está chegando a 7% ao ano. Nós experimentamos a inflação de 80% em um mês. E eu não sei se você sabe, pastor não faz greve. Pastores unidos jamais serão vencidos. Não tem isso. Da gente trancar, hoje não tem culto. A chave está aqui na minha mão. Ninguém entra no prédio dessa igreja se não tiver aumento. Não tem isso. Porque é suposto que o pastor tem que depender de Deus. Irmãos, eu cheguei a ganhar equivalente a, sei lá, a salário mínimo e meio por conta da inflação. Eu já era casado, pastor novinho, com filho, casa alugada, com muita dificuldade financeira. E aí Deus me dá uma palavra maravilhosa. Pega metade do seu salário e envia para o José Carlos, que é missionário lá no Peru, que está servindo a Deus numa favela. Eu falei, tá amarrado, piada e amordaçado. E fiquei lutando com aquela paz, com aquela convicção. Falei com a minha esposa, e aquilo não saía do nosso coração. Falei, tá bom, metade do meu salário vai para o José Carlos. Por quanto tempo, Senhor? Até eu mandar parar. Muito bem. E naquela época, por causa da dificuldade financeira, alguns irmãos lá na igreja organizavam consórcio de filmadora. Era $1.200, era uma fortuna. $1.200. Telefone, linha telefônica que valia $2.000 antes dessa, né, privatização aí que popularizou o telefone. Imagina uma linha de telefone valer $2.000, dá quase R$5.000 uma linha de telefone fixo. Os irmãos faziam então consórcio. E aí eu indiquei um irmão da comunidade evangélica para participar do consórcio. Esse irmão quebrou financeiramente, e a Rosângela do Dias, o pastor Almir conhece, veio me procurar. Pastor Marcelo, é o seguinte, o irmão que você indicou para fazer parte do meu consórcio, ele me deu cano, e a responsabilidade é sua, porque foi você que indicou ele. Eu falei, é mesmo, irmã? Você sabe que pastor tem que pagar para não ter mau testemunho, né? Mesmo quando dizem que ele deve, mas não deve. E ela falou, vou ser muito boazinha com você, pastor, nós vamos dividir o prejuízo. Eu falei, quanto é que eu devo? Você vai passar $150 por mês, até pagar a parte correspondente. Irmão, sabe quanto que era $150 por mês? A outra metade do meu salário. Eu falei, o senhor está me testando, mandando os pobres tudo uma vez. Um horror de pobre na minha frente, tudo quanto é lugar, batendo na minha porta, e gente necessitada. Eu acho que tinha até anjo vestido de pobre batendo na minha porta, porque não pode ter tanto pobre, nem antes nem depois tinha tanto pobre na minha vida. Quando eu falo pobre, gente realmente muito carente. Eu falei, senhor está me testando, não está? Pois é, então vai ser o que Deus quiser. Irmãos, todo o meu salário, quando eu pedi que Deus me guiasse em tempos de fome. Sabe o que começou a acontecer? Coisas muito estranhas. Tipo um pacote de 5 quilos de arroz durar 3 meses, com gente comendo na minha casa todos os dias. 4, 5 pessoas comendo todo dia. Um bujão de gás durar 3, 4 meses, cozinhando todo dia, assando pizza. O povo levava lá frango para passar na casa do pastor. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não tenho crédito, não tenho dinheiro. E se tivesse crédito, eu também não tenho salário para comprovar a renda para comprar um carro. Eu preciso de um carro. Escrevi aquilo na parte de trás da minha porta, ninguém sabia. Aí um dia à noite, estava dando aula no seminário. Aquele irmão Carlos Florentino, não sei se você conheceu, chega lá, atrapalha a minha aula, me tira da sala de aula. E eu, pastor de 24 anos,
novinho. Tira da sala de aula e fala: Deus me mandou vir aqui, pastor. Eu falei: é? Deus me mandou te dar o carro pelo qual você está orando. Eu: é? Aí, no dia seguinte, fomos lá, compramos o carro. Meu pai não era crente ainda. Eu, com essa inflação, com esse salário que não tinha, que não existia, eu chego lá dirigindo uma Paraty toda equipada, com vidro elétrico. Meu pai olha para mim, eu olho para meu pai olha para mim, eu olho para meu pai. Aí tem treta. Estou falando que pastor é ladrão de dízimo. Deus estava me testando. Eu chego na mesma semana na porta da igreja, lá na igreja que nós servíamos juntos, a Luz para os Povos. E chego eu, pastor novinho, nem barba direita eu tinha, 24 anos de idade, com aquele carrão. Era dia de distribuição de cesta básica. Os pobrezinhos da igreja, tudo, que as irmãzinhas de chinelinha havaiana agachada no meio fio, aquele povozinho todo lá assim, e aquele pastorzinho novinho, chegando com aquele carrão. Eu falei: eu não posso ficar com esse carro, não consigo, eu não dou conta de ficar com esse carro. Deus me deu para me testar. Fui lá no Carlos Florentino e falei para ele, não dou conta de ficar com aquele carro não. Foi Deus que deu, foi, mas eu não posso ficar com ele. Aí ele falou: ó, quero nem saber, Deus mandou dar, você faz com esse carro o que você quiser. Vendi o carro, comprei um Fiat 147, roxo metálico. Os alunos da escola bíblica chamavam ele de brinjelão. Peguei o resto do dinheiro, dei entrada numa casa da Caixa Econômica Federal, enfim, sabe? E aí, Deus ensinando a me desconectar daquela vida natural, que não dá em nada, e me plugando nessas coisas sobrenaturais. Passa um tempo, um irmão me chama para fazer um lanche. Vai eu e a Valneide, termina o lanche, ele pega um pacote daqueles papel pardo, aqueles envelope pardo, cheio de notas de dólares, uns pacotes de dólares. Eu não sei mais, depois que nós trocamos aquilo pelo dinheiro na época, nem sei exatamente quanto foi, irmãos, mas eram com certeza algumas dezenas de milhares de dólares. Eu pego aquele pacote, eu fiquei pensando: sofá novo, passeio, pipoca, maçã do amor, vou lavar a jega. O Espírito Santo falou: você não pediu para eu te ensinar nas coisas sobrenaturais? Esse dinheiro não é seu. Por que me deu então? Estou te ensinando aquilo que você me pediu, depender de mim. Você vai trocar aquilo que é visível por meu inesgotável poder que é invisível. O que você prefere? Ficar com esse dinheirinho aí para os seus brinquedinhos? Ou depender do meu inesgotável poder? Falei: tá bom, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Vai lá para o Zé Carlos, no Colégio Objetivo, e dá esse dinheiro para ele, porque ele está orando por isso. Alguém lembra, alguém assistiu aquele filme daquela freira que aquela Whoopi Goldberg dá um cheque para ela de $1 milhão e eu fiquei um mês lutando com o Espírito Santo. Irmão, sério, eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto na minha vida assim, era muito novo ainda. Fui lá no Colégio Objetivo, ele trabalhava. Quando eu chego lá, peço para conversar com ele. Ele abre o pacote e fala: você não sabe o que você fez. Eu falei: nem quero saber, você pega isso aí logo antes que eu mude de ideia. Depois ele me fala: eu e a minha esposa, nós estávamos orando para saber, para ter certeza que Deus iria nos sustentar no campo missionário.
e eu pedi um sinal financeiro para Deus. O dinheiro que você levou era 1 ano de salário. E a partir de então nós entendemos que nós deveríamos ir e ser enviados para o campo missionário. Então veja bem, sabe qual que foi o resultado disso? Hoje eu não preocupo, não consigo preocupar. Eu não consigo, irmãos, nós mantemos 38 famílias de obreiros na obra internacional da vinha. Você sabe o que são 38 famílias dependendo de recursos que às vezes não existem? Milagres, 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 milagres. E eu ouso dizer, depois você pergunta para o pastor Roberto Giovanelli, que era pastor lá em Tatuapé, em São Paulo, e é hoje o supervisor ali em Moçambique, na cidade da Beira. Em 2 anos de obra em Moçambique, ele fez depois a contabilidade toda de tudo que entrou, de ofertas voluntárias, de milagres, de irmãos que Deus levantou aqui no Brasil, empresário, fazendeiro. Ele foi fazer a conta, $1 milhão, não é real não, $1 milhão, a videira, sua igreja aplicou lá na Beira, em Moçambique. Eu falei para o Roberto, de onde vê dinheiro? Ele falou, nem eu sei. Quero te perguntar, você quer trocar seus brinquedinhos? Os seus recursos visíveis e superficiais, temporários, passageiros, pelos inesgotáveis recursos de Deus? Agora veja bem, aquilo que vale para Abraão, vale para mim, vale para você. Deus está formando um povo para grandeza. Deus chamou você para fruto, e não é pouco não, é muito. Deus chamou você para milagre, e não é pouco não, é muito. Deus chamou você para vitória, e não é pouca não, é muita. Deus chamou você para grandeza em cada quadrante da sua existência. Financeiro, profissional, educacional, familiar, no casamento, no relacionamento com os filhos, na sua liderança, na sua célula, na sua vida interior, no seu foro íntimo, na sua qualidade de vida. Deus quer tocar todas as áreas da sua vida. E aí você olha o que aconteceu com Abraão em tempos de fome, diz a Bíblia. Tempos de fome. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Tempo de fome, o povo vai para Pindaíba. Tempos de fome é tempo de prejuízo, é falta de emprego, é falta de investimento, é crise. Mas a Bíblia diz que justamente no tempo de fome, porque ele aceitou confiar em Deus, o homem se tornou riquíssimo. Esse é o Deus onipotente que te destinou para grandeza. Esse é o Deus todo-poderoso que destinou você para grandeza, para a vitória e para o fruto. E aí a Escritura Sagrada mostra uma coisa, tá bom, Abraão obedeceu a Deus, saiu de tudo que era concreto que ele tinha, de todo o conforto, de toda a estabilidade. E aqui deixa eu abrir um parêntese. Se é difícil para o homem isso, para a mulher é muito mais. Sabe o que normalmente as mulheres buscam? Estabilidade, segurança. Sabe o que as esposas esperam do marido? Previsibilidade. E aí Deus chama você para uma vida de fé em que tudo é incerto. Aí sua esposa fala, isso não pode ser de Deus, é coisa da sua cabeça. Deus tem que falar comigo e me trazer até a pena do anjo Gabriel, com teste de DNA, certificado por um laboratório reconhecido. Quando eu falei para minha esposa que Deus estava nos chamando para ir para Portugal, e que aquele ano de 93 era o último ano no Brasil, ela falou, não é de Deus. Eu falei, então você ore e fale com ele. Final do ano ela falou, vamos. E como eu disse hoje de manhã, depois de 26 anos de casado e 27 mudanças, a mulher ficou agora igual uma cigana, mas gosta de uma mudança.
Quando a casa fica muito da mesma cara, mesmo jeito, assim, uns 6 meses, dá um trelelê, fala, vamos dar em sofá, tá velho. Porque acostumou, não se apega mais nada. O coração dela não está nessas coisas. Mas olha, que coisa interessante. Na sequência, Deus está formando, olha aqui, essa vida de fé, essa dependência por fé. E finalmente o texto que nós lemos, Deus fala para Abraão. Aliás, Abraão fala para Deus, tá bom, estou seguindo o Senhor me prometeu que a minha descendência, presta atenção, que a minha descendência será como as estrelas do céu. No outro versículo, como a areia da praia. Alguém já foi aqui para a praia de Aracaju, pegou 1 quilo de areia e contou grão por grão? Tarefa de casa, você vai fazer isso segunda-feira. Deus fala para Abraão contar a areia. Deus fala para Abraão contar a estrela. Atenção. E ele diz, assim como, diga assim como, as estrelas e os grãos de areia são incontáveis, assim será numerosa a sua descendência. Só que tem um problema. Na prática não nascia filho. Ele encontrou com a esterilidade, a experiência mais contraditória que possa existir. Deus prometeu uma descendência como as estrelas e como a areia da praia, mas a mulher que o Senhor me deu é estéril, não é histérica, é estéril. A mulher era estéril. E aqui nós temos um problema, pera lá. Oh, presta atenção, lembra que eu falei que os exemplos mudam, mas o ensino segue o mesmo? Antigamente, Deus pediu para ele largar tudo que era concreto e seguir sem rumo. E Deus estava ensinando ele a depender por fé. Chega num momento, ele vai para um lugar que tem fome, e ele tem que depender de Deus para vencer a fome, e a Bíblia diz que ele sai dali riquíssimo. Na sequência agora, Deus promete para ele uma descendência como a areia da praia e as estrelas do céu. Só que tem um probleminha, a mulher dele não ovula, ou se ovula ela não concebe. E o problema não era Abraão, era a esposa. Sabe o que muita gente carnal faz? Troca de esposa. Sabe qual que era o teste de Deus? Eu permiti, Abraão, a sua esterilidade nessa área, para que você aprenda a depender do meu poder para vencer a sua esterilidade. E aí eu quero falar o que é esterilidade, as áreas na sua vida onde você encontra os seus limites, as suas barreiras naturais, psicológicas, de talento, de inteligência, de habilidade, de dons, de visão, de temperamento, de personalidade, de liderança. Todos nós aqui, à medida que nos envolvemos com um tipo de igreja como essa nossa, que fala de você desenvolver o seu potencial, você vai encontrar com todos e cada um dos seus limites. Alguém é bom para falar, é articulado, mas é tímido, é inseguro. O outro é brilhante, é inteligente, mas não consegue pegar um microfone porque gagueja. O outro até pega o microfone, mas ele é uma lástima como líder. O outro até que é um bom líder, mas não consegue aconselhar e não consegue multiplicar discípulo. O outro fala bem, todo mundo gosta dele, todo mundo ri, chora quando ele prega, mas a célula é mais encroada do que galo velho. Não cresce, não multiplica, não avança, bloqueado. Sabe o que é esterilidade? É você encontrar com todas as suas incompetências, fragilidades, temores, medos. Fiz tudo certo e deu tudo errado. Esterilidade. E aí deixa eu te falar uma coisa. Coisa linda o fracasso. Sabe por quê? É no fracasso que você aprende a depender de Deus.
Por isso tem um ditado: não confie em ninguém que nunca fracassou. Tem alguém aqui que nunca fracassou? Deixa eu te falar, lá no começo dessa visão toda de células, eu e a pastora Luiz, nós fomos pioneiros no Brasil na visão de células. 1984 nós liderávamos células. E nós fracassamos 2 vezes. Fracasso completo. A segunda vez, o povo lá na igreja não queria nem ouvir falar de célula, nem celulite, nem celulose. Sabe como é que nós fizemos? Pegamos os alunos da escola bíblica, que não tinha escolha, e colocamos esses alunos da escola bíblica para liderar células. E houve uma genuína explosão. Mas sabe, o que eu quero te falar? Deus vai levar você a encontrar com a sua limitação e com a sua incapacidade, com a sua insegurança, com o seu medo, com o seu não sei como fazer, o que resolver, o que dizer, como me comportar, por onde começar. Problemas que são complexos além da minha habilidade de manejar tais problemas. Complexidade de relacionamento. E aí o contexto aqui é ilustrado pela mulher de Abraão, a Sara. A mulher era estéril. Deixa eu te falar. E diante de Deus, Abraão só venceria se ele liderasse, se ele conduzisse, se ele investisse, se ele amasse Sara até o ponto em que ela também vencesse a sua esterilidade. Porque o homem carnal é só deletar. A sogra está incomodando, deleta. O filho é problemático, manda embora de casa. Essa mulher é linguaruda, faladeira e rixosa, gotejante. Engraçado. Mas isso é a mesma coisa de fugir da fome e encontrar com a desgraça. A maneira de Deus é levar você a enfrentar os problemas e dar nome a cada um deles. Não vou fugir, não vou me acovardar, não vou fazer de conta que não existe. Eu vou dar a cara para bater. Senhor, qual que é o problema? Me leva a vencer. Me leva a vencer a minha limitação, as minhas barreiras, a minha incompetência, os meus problemas, a minha insegurança. O Senhor vai fazer isso. E vai fazer isso pela fé. E olha que coisa interessante. Depois de um tempo, a mulher de Abraão cansou dessa história. E às vezes as mulheres, às vezes não, sempre as mulheres são muito usadas por Deus de 2 maneiras. Às vezes elas são diretamente usadas por Deus, e às vezes elas são usadas nos tratamentos de Deus. Se você fala que você tem uma mulher muito dura, é isso que você merece. Deus fez ela sob medida para você. Se você sente que o seu marido mas assim, desculpa te falar, mas Deus talhou a minha mulher exatamente para as áreas que eu preciso de tratar. Às vezes eu chegava todo empolgado e não sei o que. Para lá, vamos orar mais. Ô freio de mão puxado. Aí eu ia orar mais um pouquinho. Não é que eu chegava à conclusão que a mulher tem razão. Eu falei, tá bom. Eu sou pastor, mas você está com a razão, né? Agora a Sara chega para Abraão e fala, vamos resolver esse problema de outra maneira? Eu tenho empregada doméstica, o nome dela é Agar. Ela veio lá do Egito, jovem, bonita, egípcia. Como ela é minha serva, legalmente Deus vai considerar que o filho que você gerar com ela é meu filho, e está feito aí, resolveu o problema. E Abraão não orou, nem questionou. Quando você, presta atenção, busca por atalhos que te fazem fugir da dependência de Deus por fé, você corre o risco, atenção, de pagar caro e por muito tempo pelos atalhos que você toma. Nasce Ismael,
Até o dia de hoje, Israel paga um preço caríssimo por conta dos descendentes de Ismael. E aí Deus para de falar com Abraão durante um bom tempo, até que finalmente ele gera Isaac, pela fé. Essa é a palavra de amanhã à noite, mas eu quero terminar aqui. Quantos filhos Abraão teve? Espera lá, o Senhor não prometeu descendência como a areia da praia e como estrelas do céu? O que Deus está querendo falar com Abraão? Eu não preciso da sua força, eu não preciso da sua capacidade humana, é você que precisa aprender a depender de mim. Você não entendeu ainda que os exemplos mudaram, as experiências mudaram, mas eu estou querendo te ensinar a mesma coisa. Não é na carne que você vai gerar. E finalmente quando ele gera essa luta toda, largar Ur dos Caldeus, peregrinar décadas, vivendo em tenda, vai para a fome, esse negócio, essa novela toda, e agora o único filho. Eu não tenho 18 filhos, eu tenho um. E eu não sei se você já estudou matemática. Tem uma regra básica em matemática, pastor Almir: todo número multiplicado por é ele mesmo, não multiplica. E aí Deus dá quanto? É um filho único. O que Deus está querendo dizer com isso? O meu poder não precisa nem da sua matemática, o meu poder não precisa dos seus esquemas. Com eu vou abençoar todas as famílias da terra. É com para provar minha glória para você que eu vou te levar à grandeza. É com que aparentemente é um fracasso que eu vou transformar isso numa influência tão grande que você não tem ideia. Sabe, eu quero terminar essa pregação contando de uma experiência que me levou a ficar chocado. Atenção aqui. Há alguns anos atrás, eu inventei a voltar a estudar hebraico. Eu fui estudar hebraico com um pastor aqui do Nordeste, de São Luís, que dava esses cursos, um homem de Deus. No curso de hebraico, pastor Almir, ele diz o seguinte, ele contando, eu descobri, ele dizendo, que eu sou descendente de judeus, que na época que Portugal começou a povoar primeiro o Nordeste do Brasil, esses judeus foram forçados a se converter ao catolicismo lá em Portugal, mas mesmo se convertendo ao catolicismo, eles não eram muito aceitos na sociedade portuguesa. Esse povo muda-se para o Nordeste do Brasil, e as primeiras sinagogas das Américas são fundadas aqui no Nordeste, São Luís, Recife, nesses lugares. E eles mudaram de nome para se sentirem aceitos. Esse irmão vai num lugar que tem documentos históricos desde a Idade Média, lá em Portugal, num lugar histórico, que guardam-se esses documentos arquivados, chama Torre do Tombo. É daí que vem a palavra tombado pelo patrimônio histórico, quer dizer, guardado, catalogado, historicamente preservado. E ele descobriu mais de 24 sobrenomes judeus da população brasileira. E aí eu fui olhar os sobrenomes dos meus bisavós. De 8 sobrenomes, 6 sobrenomes estavam na lista daquele irmão. Eu fiquei chocado. E aí ele falou, pastor, pelas minhas contas, mais ou menos entre 20 e 20% da população brasileira tem alguma descendência judaica. Melo com 2 L, Alves e mais não sei o que, e tem uma penca de nomes. Depois, se alguém tiver curiosidade, a gente pode dar referência do tal livro. Eu fiquei chocado com isso. Agora, onde que isso mexe? Que mesmo Abraão, nem tendo ideia de como seria o seu futuro, não é apenas no nível espiritual que a igreja é chamada filho de Abraão, mediante a fé.
do ponto de vista natural, Abraão tem gente esparramada pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Que coisa estranha. Eu lembro que a primeira vez eu fui para Jerusalém, fui sozinho, fui para jejuar, fui para orar, não fui para fazer turismo. Fiquei 7 dias jejuando, fiquei hospedado na casa de um judeu lá. Quando eu chego na cidade velha, me deu taquicardia, me deu um nó na garganta. Não que pedra e aquela coisa ali tem alguma coisa de especial, mas historicamente tem. Era ali, foi ali que aconteceu todas aquelas coisas que a gente estuda na Bíblia há 30 e poucos anos de crente. Eu falei, Deus quer dizer que eu sou filho de Abraão mediante a fé, pela obra da redenção, mas que de alguma forma tem DNA de Abraão misturado no meu sangue. Não sei quanto a você, se isso te choca ou não, mas eu quero te falar, Deus não precisa de matemática para fazer explodir, multiplicar, crescer, prosperar e ter vitória. Deus destinou você para a grandeza, da mesma forma que Ele fez com o crente Abraão. Agora eu quero perguntar a você, quer receber esse mesmo conduzir do Espírito Santo, desligando a tomada do natural e plugando você nos recursos inesgotáveis do Deus Todo-Poderoso? Você quer ser conduzido por Deus para essa experiência em cada área na sua vida, de uma dependência genuína dos seus inesgotáveis recursos? Sabe, Deus destinou essa igreja à grandeza, pastor Almir. Vocês em Aracaju foram destinados à grandeza. Os irmãos de Maceió, vocês foram destinados à grandeza. Os irmãos de Pernambuco, os irmãos da Bahia. O nosso Nordeste, o diabo está falando mentira. Deus foi aquele que nos destinou para a grandeza. Deus te chamou para a fé, para você possuir a porta dos seus adversários, para você transcender as limitações do natural. Não interessa que o seu pai não fez, não teve, não foi, não conquistou. Você irá além daquilo que os seus antepassados jamais sonharam conquistar. Você chegará onde eles não chegaram. Você terminará muito mais longe do que onde eles terminaram. Meu pai, um homem precioso, se converteu 25 anos depois que nós nos convertemos. Meu pai veio para Cristo. Ele ainda é vivo hoje. E eu olhando para trás, engraçado, né? Você sabe o que é prosperidade? É Deus te dar todos os meios para você cumprir o propósito dele na sua vida. Com tudo aquilo que meu pai teve no passado, um tio dele foi governador da Bahia, um outro foi senador na Bahia, era uma família rica, exportava cacau, eles tinham dinheiro, mudaram para São Paulo, era gente que vivia, enfim, uma vida muito confortável. Sabe qual vai ser a primeira vez que o meu pai saiu do Brasil, pastor Almir? Vai ser no dia 18 de dezembro, o casamento do meu filho, lá nos Estados Unidos. Com tudo que ele viveu lá no passado de riqueza, nunca pegou um avião para sair do Brasil. E aí eu olho para o ministério, para a obra de Deus, para aquilo que o Espírito Santo faz. Em uma companhia aérea, eu estou passando de 1 milhão de milhas voadas. Aí você fala, pastor, mas é turismo? Não, é trabalho, é obra de Deus. Eu não faço turismo. Agora, quando eu olho, então, o que é propósito, o que é prosperidade? É Deus te dar os meios para você cumprir o chamado dele na sua vida. Eu quero te falar, cada um dos meios que você precisa para cumprir o seu chamado, os seus sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida, ele vai te dar. E você vai chegar além do que aquilo que a geração anterior chegou. Sabe por quê? Porque o seu Deus, que é grandioso, é onipotente, é o todo-poderoso, é o El Shaddai, é aquele que te destinou para a grandeza, para a vitória.
para frutificação. E Ele é aquele que vai levar você a vencer todas as suas esterilidades em nome de Jesus. Não interessa que a sua cidade é uma cidade pequenina. Havia no interior de Goiás, numa cidade chamada Pires do Rio. Cidade pequenininha, 8.000 habitantes. A Igreja de Cristo de Pires do Rio chegou a ter 3.500 membros naquela cidade. Quase a metade da cidade era de uma igreja só, evangélica. Então quero te falar, não interessa que você veio lá de não sei aonde. Deus plantou seus pés ali para você experimentar grandeza. Creia em Deus e permita que Ele conduza você para o cumprimento dos seus sonhos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse instante e respondesse a Deus: quais são os seus sonhos? Quais são os anelos que o Espírito tem posto no seu coração? Nós temos ouvido que é pela graça, não é pelo esforço próprio, mas a graça, ela é conduzida pela fé, essa dependência genuína e simples de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse instante e respondesse a Jesus. Fala para Deus, fala: Senhor, me leva a experimentar os teus inesgotáveis recursos. Fala para o Senhor: Senhor, o Senhor me destinou para a grandeza. Me conduz à conquista agora, Senhor, de cada uma dessas áreas. Pai, eu decido deixar a minha terra, a minha parentela, a casa do meu pai, no sentido de que tudo isso significa. Eu decido, Senhor, depender do Senhor em tempos de crise. Eu decido, Senhor, escolher ouvir a Tua voz e seguir ao Senhor a cada dia na direção que o Senhor quer me conduzir. Meu Pai, eu quero me expor diante do Senhor para que todas as áreas de esterilidade sejam vencidas na minha vida. Quais são as áreas de bloqueio, de esterilidade? Fala para Jesus, conta para Jesus nessa noite. Gostaria que, enquanto a equipe toca, você abrisse a sua boca e respondesse a Deus nesse instante. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Meu Deus, eu oro que cada um dos Teus servos seja levado à plenitude do seu potencial. Cada um dos Teus filhos e filhas, cada família, cada igreja representada aqui, seja levado, ó Deus, ao cumprimento dos seus sonhos. Ó Deus, eu declaro que o Senhor nos destinou a grandeza, cada um de nós. Meu Deus, nós apresentamos o Nordeste do Brasil diante do Senhor. Essa é uma terra abençoada que prosperará, crescerá, prevalecerá contra os seus inimigos e os seus adversários. Meu Deus, eu declaro que cada igreja, cada cidade, cada família, cada célula, cada indivíduo cumprirá o Teu propósito. Pai, eu peço que o Senhor nos conduza à manifestação do Teu poder extraordinário. Em nome de Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua boca e verbalizasse agora uma oração por si mesmo. Depois que você orar por si, você vai orar por alguém próximo de você e vai ministrar sobre a vida desse irmão. Se você é pastor, líder, discipulador, ore com alguém ao seu redor depois de você orar por si próprio e proclama sobre esse irmão: Deus te chamou para a grandeza. Deus te chamou a uma vida de vitória pela fé. Deus quer desligar a tomada do natural, do limite, da improbabilidade, da incompetência, do medo, da covardia. Deus quer desligar essa tomada do que você já ouviu no passado: não tem, não pode, não consegue, não vai. E o Senhor está te dizendo: você pode, você tem, você consegue e você irá. Você irá, porque eu sou o Teu poder, diz o Senhor dos Exércitos. Oh Espírito Santo de Deus.